Bora falar sobre algo que muita gente quer falar sobre, que é justamente o processo de escala, porque é um processo que vai colocar mais grana no teu bolso. Então, eu vou começar aqui a aula falando quando que você deve iniciar o processo de escala. Quero te contar um pouco sobre os dois processos mais comuns utilizados aí em escala, tá? Então, a escala vertical e a escala horizontal. E por fim, aqui na aula, eu vou abrir o meu gerenciador de anúncios e te mostrar na prática como que você poderia fazer essas escalas, tá? Lembrando que não existe um jeito certo, existem muitos tipos de escala, cada um tem um pouco do seu jeito. Esse foi o jeito que eu fiz, que eu testei, depois de já ver bastante conteúdo sobre o assunto e principalmente depois de colocar a mão na massa, testar e sentir o que funciona mais aqui para mim. Também lembrando que a gente está falando de um processo de escala não muito grande, então, nossa, não é um processo de escala da galera que trabalha com nicho black e investe R$ 1.000 por dia. É um processo aí mais básico e intermediário para quem tem relativamente pouca ou média verba para investir, tá? Galera aí que trabalha com black tem uns processos de escala absurdo que não cabe aqui para a gente agora que está colocando um pouquinho mais do pé no Facebook Ads ou que já está num processo um pouquinho mais avançado, beleza? Dito isso, quando que você inicia a tua escala? Depois que você já otimizou bastante a tua campanha, você não vai escalar algo que não está dando certo. Então, eu ensinei como subir campanha, eu te ensinei como analisar as métricas, e aí, depois de 3, 4, 5 dias que você já identificou um conjunto de anúncio que está te dando ROI, ou uma campanha que tem ali 3, 4 conjuntos de anúncio que estão te dando ROI, aí você pode começar esse processo de escala. Primeiro você precisa identificar o teu público campeão, você precisa identificar criativos aí que possivelmente estão te dando ROI, e assim que a tua campanha estiver estável, estiver te dando ROI aí por 3, 4, 5, 6 dias, aí a gente pode começar o nosso processo de escala. Lembrando que você não pode escalar algo que não está te dando resultado, beleza? Vamos lá. Dois tipos mais comuns de escala, tá? É a escala que a gente chama de escala vertical e a escala horizontal. Existem, como eu falei, vários outros tipos de escala com nomes rebuscados e assim por diante, mas vamos simplificar o negócio aqui para ficar um pouco mais fácil de você entender. Basicamente, a escala vertical é quando você literalmente coloca mais dinheiro ali na tua campanha ou no teu conjunto de anúncio. Então, estou investindo R$ 25 por dia num conjunto de anúncio e eu vou lá e aumento de 20 a 30% desse orçamento. Então, eu verifiquei que o meu conjunto de anúncio está performando bem ali nesses 3, 4, 5 dias. O que eu faço? Eu coloco 20 a 30% mais de orçamento. Por que você não pode colocar mais do que isso? Porque se você coloca muito mais do que isso, assim como no Google Ads, a tua campanha pode entrar em aprendizado novamente. Aí vai bugar ali a tua campanha, o Facebook não vai entender o que está acontecendo e pode atrapalhar o desempenho de uma campanha que já estava performando bem. Existe sim um risco quando a gente coloca mais dinheiro numa campanha, da campanha parar de performar. Por que isso acontece? Quando você tem um orçamento menor, o que o Facebook Ads vai fazer? Ele vai se esforçar, a maquininha ali, o machine learning do Facebook Ads, vai se esforçar para entregar o teu anúncio para pessoas com mais propensão a comprar, já que o teu orçamento é menor. Ele quer que você tenha venda, que você gaste mais, então ele vai te trazer mais venda. Quando você começa a aumentar o orçamento, ele começa a atingir outras pessoas que não são tão qualificadas como essas pessoas iniciais quando você tem uma verba menor. Então, eu utilizo sim a escala vertical, mas eu sempre fico de olho, porque já aconteceu de eu colocar mais grana num conjunto de anúncios que estava performando bem e esse conjunto parar de performar. Então, vale a pena você escalar em orçamento aos poucos, de 20% ou a 30% a cada X dias, tá? Então, você aumenta 20%, aumenta 30%, observa como essa campanha vai performar, continua dando ROI, aumenta mais, tá? Funciona. Mas a escala que eu mais gosto de fazer é o que a gente chama de escala horizontal, ou seja, você vai duplicar os seus conjuntos de anúncio ou duplicar as tuas campanhas. Então, como que você vai duplicar o conjunto de anúncio? Já te mostrei em outras aulas como você faz para literalmente duplicar o conjunto de anúncio, a gente vai fazer isso, eu vou te mostrar um exemplo de um conjunto que eu dupliquei ontem, já saiu venda hoje, daquela campanha do Jap na gringa, tá? Então, a gente vai duplicar esse conjunto de anúncios. Então, tô lá com 3 conjuntos de anúncio, fiz umas otimizações já, identifiquei 2 conjuntos de anúncio que estão me dando um ROI legal. Tá com 25 de orçamento em cada. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse primeiro, tá?
e vou deixar exatamente do jeito que tá e posso duplicar esse segundo que está com um público diferente. Ah, Maria, mas você vai concorrer com você mesma? Você vai duplicar para o mesmo público? Você vai duplicar a campanha exatamente igual? Vou. A gente está falando de orçamentos baixos aqui, tá? Pô, 25 por dia. E o meu público é muito grande, milhões de pessoas, ou 1 milhão de pessoas, ou, enfim, um pouco menos, mas mesmo assim é muita gente. O Facebook, ele provavelmente não vai entregar para as mesmas pessoas o meu anúncio, meu conjunto duplicado, do que ele estava entregando para esse outro anúncio. Ele vai pegar uma outra fatia aqui dessas pessoas com esses mesmos interesses e mesmas segmentações que a gente deixou nesse conjunto. Então, quando a gente está duplicando aqui com orçamentos baixos de R$ 25 por dia eu duplico, ele vai pegar uma outra fatia. Então, faz sentido. Gosto muito. Esse processo eu utilizei demais. O que eu mais fiz para conseguir escalar o meu resultado naquele curso de cabeleireiro que eu mostrei e conseguir faturar ali 6, 8, 10K por mês limpo, foi isso. Eu fui duplicando campanha, entendendo, óbvio, mudando alguma coisa ali, mudando alguma coisa aqui, aí o que dava certo eu duplicava de novo e assim por diante. Você vai duplicando, tá? E você também pode duplicar um conjunto de anúncio que está performando bem e mudar alguma coisa, tá? Então, você vai mudar ali um criativo, você vai colocar um outro público, não deixa de ser um processo de escala, tá? Você está injetando ali mais grana em algo que estava dando certo e mudando alguma variável. Então, sim, não deixa de ser um processo de escala, tá? Então, a gente pode fazer essa duplicação a nível de conjunto de anúncio, ou a gente pode fazer essa duplicação a nível de campanha. E aí, digamos que eu tenha em uma campanha 3 conjuntos de anúncio, 4, 5, sei lá, e todos esses 4 ou 5 conjuntos estão me dando ROI, estão me dando lucro ali, eu estou com um CPA, que é um custo por aquisição que está fazendo sentido para mim, o que eu faço? Eu duplico não os conjuntos, mas eu duplico a campanha, e eu posso deixar essa campanha não em ABO, como a gente deixou anteriormente. O que é ABO? Só lembrando, ABO é quando você coloca o orçamento nas campanhas, tá? Então, 25 para uma, 25 para a segunda conjunto, para o conjunto, 25 para o terceiro conjunto e 25 para o quarto conjunto. Aqui, quando a gente deixa em CBO, que é o contrário de ABO, eu vou falar, eu quero gastar R$ 100 por dia nessa campanha. Facebook, entrega esses R$ 100 como você quiser, dentre esses 4 conjuntos de anúncios, tá? Então, eu dou maior liberdade para o Facebook Ads, beleza? Um pouquinho confuso nesse primeiro momento, talvez para você que não saiba nada de Facebook Ads, mas vamos colocar um pouquinho mais a mão na massa aqui, que eu acho que vai ficar mais claro para você. Então, eu estou aqui no meu gerenciador de anúncios. Eu estou aqui com uma campanha que eu já mostrei ontem, numa outra aula, eu gravei ontem, e hoje eu estou gravando essa aula, e saíram mais vendas dessa minha campanha. Essa campanha, para quem não viu, caso você não tenha visto em outras aulas, é uma campanha que eu estou testando venda direta, tá? Venda direta do JAP lá para Portugal, beleza? Então, aí em 3 dias de campanha, mais ou menos, já saíram 6 vendas, tá? Saíram 6 vendas. Então, eu encontrei aqui 3 conjuntos de anúncio que particularmente estão dando um resultado legal. Então, nesse aqui eu investi R$ 45 e voltaram R$ 900. Aqui eu investi 197 e voltou 449. E aqui eu investi 65 e voltou 1.334, tá? Então, saíram 6 vendas aí em 6 dias. O que eu já fiz? Eu já comecei um processo de escala, tá? Eu já comecei um processo de escala que foi duplicar essa campanha. Então, eu estava com essa campanha aqui, que eu gastei 65 e voltou 1.334. O que eu fiz ontem? Eu dupliquei, tá vendo aqui? Duplicado. Eu dupliquei essa campanha e já saíram 2 vendas, tá? Já saíram 2 vendas em 24 horas praticamente dessa minha campanha duplicada. Então, o que eu fiz? Ao invés de vir aqui e mudar, colocar mais dinheiro nessa campanha, eu simplesmente vim e dupliquei ela. Ela está entregando... Ah, Maria, tem sobreposição aqui de público, está entregando para as mesmas pessoas. Sim e não, tá? Pode ser que tenha algum tipo de sobreposição, mas é um público relativamente grande. Então, o que acontece normalmente quando a gente tem pouca verba e anuncia e duplica a campanha, vai entregar, como eu falei, o Facebook vai entregar para parcelas, para fatias diferentes aqui do meu público, tá? Então, deu certo aqui já esse meu processo de escala. Eu poderia continuar duplicando aqui até chegar um momento que uma das campanhas pare de performar, e acontece muito, tá? Nesse processo de duplicação, pode ser que a tua campanha duplicada
não dê resultado, mas pode ser que, digamos que você duplique 3 vezes, pode ser que uma pare de performar, beleza, tira essa e deixa as que estão performando, duplica de novo. Ah, parou de performar, tira e vai de novo, tá? Até você sentir que uma não está mais te entregando, você pausa, beleza? Então, eu já fiz e continuo fazendo bastante esse processo de escala no sentido de duplicar. Outra coisa que eu poderia fazer aqui é aumentar o meu orçamento, como eu falei, tá? De novo, eu sempre tenho um pouco de receio de aumentar o orçamento, porque eu não gosto de mexer em time que está ganhando, tá? É a mesma lógica do Google Ads. Então, o que, que eu poderia fazer numa dessas? Eu posso duplicar essa campanha que está performando bem, e nessa duplicação eu posso aumentar o meu orçamento. Eu aumento ali um pouquinho do orçamento dessa minha campanha. Lembrando que é importante se aumentar no máximo até 30%. Ah, Maria, como que eu faço para aumentar o orçamento aqui da minha campanha? Você vem aqui em editar, e ali na hora de editar você consegue mudar aqui, tá? Você consegue mudar o valor dessa campanha, o teu orçamento diário, e publicar ela novamente. De novo, você corre o risco dessa campanha que está performando bem parar de performar, por isso que eu, Maria, tá? Com base nos meus testes, tomo um pouco de cuidado nisso. Prefiro, às vezes, duplicar e aí aumentar o meu orçamento. Eu também posso, digamos que eu identifiquei que essa campanha aqui está performando bem. Pô, já em 3, 4 dias, já tive 3 vendas aqui, eu dupliquei ela, na minha campanha duplicada eu tive mais 2 vendas em 24 horas. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia duplicar ela e tentar mexer em alguma coisinha nela, tipo, mudar o posicionamento, ou às vezes mudar o criativo. É uma otimização? De certa forma é uma otimização, mas como minha campanha já está performando bem, eu vou duplicar, colocar mais orçamento, pode ser também, pensando dessa forma, que seja um processo de escala, beleza? Então, mostrei aqui um pouquinho disso. Qual que é uma outra forma que você poderia fazer para conseguir escalar teu resultado, tá? E aumentar aqui a tua, enfim, quanto você vai ganhar com essa campanha nesse processo de escala. Então, como eu falei ali no início dessa aula, você pode, ao invés de duplicar os teus conjuntos de anúncio, você pode duplicar a tua campanha e, ao invés de deixar ela em ABO, que é o caso que está nessa campanha aqui, ou seja, eu estou distribuindo a verba por conjunto de anúncio, eu posso deixar em CBO e distribuir essa minha verba a nível de campanha. Então, eu coloco lá R$100 por dia na campanha e o próprio Facebook Ads distribui da forma que o robô achar melhor para os públicos que o robô entender que vão converter mais, tá? Então, eu venho aqui em duplicar, só para você entender como funciona esse processo. Tá? Duplico aqui, clico aqui em duplicar, e aí a gente vai mudar a parte ali que eu falei de ABO para CBO, tá? Eu sempre gosto de começar as minhas campanhas em ABO, por quê? Porque quando a gente faz testes de públicos e de criativos, eu quero colocar a verba igual por conjunto de anúncio. Mas aqui que eu já consegui validar os meus públicos, que eu já validei também o meu criativo, eu vi que esse meu criativo está convertendo, eu já posso dar um pouco mais de autonomia para o Facebook Ads. Então, aqui no nome da campanha, eu vou deixar a mesma coisa e posso colocar aqui CBO, só para eu saber o que está acontecendo na hora de eu conseguir ler ali e localizar a minha campanha, tá? E como que eu faço para mudar de um para outro? Aqui, ó, otimização do orçamento da campanha. A otimização do orçamento da campanha distribuirá seu orçamento entre os conjuntos de anúncio para obter mais resultados, dependendo das escolhas de otimização, de veiculação e estratégia de lance, tá? Então, quando eu ativo aqui, eu estou otimizando o orçamento da campanha, eu vou deixar o orçamento de R$75 como tá, e vou deixar que esses R$75 sejam distribuídos da forma que o robô do Facebook achar melhor entre os meus conjuntos de anúncios, beleza? E vou publicar aqui, tá? Então, apresentei para você aqui algumas formas de escala. De novo, cada um tem um jeito de escalar, cada um fala uma coisa. Essas são as escalas que eu normalmente utilizo e que acabam dando bastante certo para mim, tá? De novo, não trabalho com nicho black e orçamentos exorbitantes, tipo, nossa, R$10.000 por dia, mas para você que está iniciando e já está até um pouquinho mais avançado, com certeza vai funcionar bastante por aí também. E, obviamente, se você for aluno do JAP e tiver alguma outra forma legal de escala que funciona para você, comenta aqui embaixo da aula para a galera também conseguir ver e a gente trocar um pouco de ideia, tá bom? Então, espero que essa aula tenha te ajudado. Bora aí para as próximas aulas.